Olá você, tudo bem contigo? Espero que sim. Eu sou o professor Josemir e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar o cálculo da área de uma região triangular. Nós vamos calcular a área de um triângulo de três maneiras diferentes. Então eu convido a você a ficar comigo até o final e curta as dicas. Então vamos ver aqui o que é que nós temos para a aulinha de hoje. Então é isso aí, nós vamos ver o cálculo da área de uma região triangular. Porém, nós vamos, como eu já frisei, nós vamos calcular de três maneiras diferentes. Vou apresentar três casos para você. E o nosso primeiro caso, esse cara aí, é o que você já sabe que para calcular a área de um triângulo, basta multiplicar a medida da base pela altura e dividir por 2 o resultado. Então, é simples, é o que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui a medida da base, que é 12, e temos a medida da altura, que é 7. Então, para calcular a área de uma região que apresenta essas duas informações é bem simples. Basta pegar a medida da base, que é 12, multiplicar pela altura e o resultado divide por 2. Você pode dividir já aqui, ó, 12 dividido para 2, isso daqui vai dar 6. Então, aqui vai ficar 6 vezes 7. 6 vezes 7 é 42. Logo, a área dessa figurinha aí é 42 centímetros quadrados. Então, aqui é bem simples, quando você tem a medida da base e a medida da altura. Vamos ver aqui o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, repare que nessa figurinha nós temos a medida dos três lados do triângulo, mas não temos aqui a medida da altura, ó. Eu não sei quanto que é essa medida. Então, não dá para a gente calcular utilizando a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Repare que eu tenho aqui a medida da base, que é 13, mas eu não tenho a medida da altura. Então, não dá para fazer multiplicando a base com a altura, porque nós não sabemos. E quando nós nos deparamos com uma situação como essa, como é que nós deveríamos fazer? Bom, o procedimento aqui é outro, o caminho aqui é outro. Primeiro, nós temos que calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É o perímetro da figura dividido por 2. É o somatório dos lados e o resultado dividido por 2. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o semiperímetro. Esse pezinho aqui está representando o semiperímetro. Semiperímetro. Então, esse pezinho aqui está representando aí o semiperímetro. E o que é o semiperímetro? É o somatório dos lados. Então, vou colocar aqui, ó, 13 mais 12 mais 5. Tudo isso daqui dividido por 2. Então, quando nós temos uma situação como essa, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o semiperímetro. E aqui o semiperímetro vai ser igual, ó, 13 mais 12 dá 25, mais 5 dá 30. Dividido por 2, isso daqui vai dar 15. Então, aqui nós calculamos o semiperímetro. Agora, nós vamos calcular a área da figurinha. Como é que nós calculamos a área de uma região triangular quando apresenta os três lados? Simples, muito fácil. Basta nós seguirmos essa formulazinha aqui, ó, raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos a medida de um dos lados, que eu vou chamar de A, vezes o semiperímetro de novo, menos a medida do outro lado, que eu vou chamar de B, vezes o semiperímetro de novo, menos a medida do terceiro lado, que eu vou chamar de C. Então, quando nós temos uma situação como essa, basta seguir essas dicas. Calcula o semiperímetro e depois no resultado a gente vai tirar a raiz quadrada aqui, ó. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Substituindo aí as informações, ó, nós teremos raiz quadrada de... O semiperímetro nós já calculamos aqui que é 15, então aqui vai ficar 15. Onde tem P aqui, pessoal, é 15. Então aqui vai ficar 15, que multiplica 15 de novo, ó, menos o lado A. Quem é o lado A? Tanto faz o 13, o 12 ou 5, é você quem escolhe. Eu vou chamar logo aqui de 13, ó. 13 vezes, de novo aqui, ó, o semiperímetro, que é 15, menos o lado B. Quem é o lado B? Ó, eu já coloquei o 13, agora eu vou colocar o 12, mas pode ser o 5, é você quem escolhe. Eu vou colocar aqui o 12, fecha parênteses, vezes o semiperímetro, de novo, que é 15, menos o terceiro lado, que é 5, ó. Então, vai ficar assim. Então,
Agora nós vamos resolver esta operaçãozinha aí. Então, a área desse cara aí vai ser igual, ó, a raiz quadrada de 15 vezes 15 menos 13, que é 2, vezes 15 menos 12, que é 3, vezes 15 menos 5, que é 10. Então, a raiz quadrada, aliás, a área desse cara vai ser a raiz quadrada desse produto aí, olha. E a raiz quadrada desse cara aí vai ser, ó, 15 vezes 2, que é 30, 30 vezes 3, que é 90, 90 vezes 10, ó, basta colocar o 90 aqui e o 0 do 10 trazer para cá. Então, 90 vezes 10 vai dar 900. Então, nós podemos concluir que a área desse triângulo é a raiz quadrada de 90, e a raiz quadrada de 90 é 30. Então, aqui vai ser 30 metros quadrados, porque a unidade de medida aqui é metro. Beleza? Essa foi a segunda situação. Vejamos aqui a nossa terceira situação, nosso terceiro caso. Como é que a gente vai resolver? Agora, repare aqui, ó. Nessa figurinha, nós temos a medida de dois lados. Se nós temos a medida de dois lados, não dá para resolver utilizando essa situação, porque para resolver utilizando essa situação aqui, nós precisamos da medida dos três lados. E também não temos a medida da altura. Então, se não temos a medida da altura, então também não dá para resolver utilizando a ideia do primeiro caso. Então, para resolver, para calcular a área dessa figurinha, não dá para fazer utilizando a ideia do primeiro caso e nem a ideia do segundo caso. Então, aqui vai ser um outro caminho. E como que é? Ó, repare aqui, quais são as informações que nós temos? Nós temos destacado aqui a medida de dois lados desse triângulo, e entre esses dois lados nós temos a medida de um ângulo, que está medindo em 30 graus. Então, quando nós nos depararmos com uma situação como esta, a situação é, o caminho é, a gente pegar aqui, ó, a área do triângulo vai ser igual o produto dos lados, né? Então, aqui vai ficar A vezes B, A e B aqui está representando a medida dos lados, vezes o seno do ângulo apresentado na figura. Tudo isso dividido por 2. Vamos substituir aqui as informações. Quem é A e B? A e B são a medida dos lados, que no caso aqui é 8 e 10. Então, aqui vai ficar 8 vezes 10 vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo destacado aí na questão. Tudo isso daqui dividido por 2. A área dessa figurinha vai ser, então, ó, 8 vezes 10, isso daqui vai dar 80, vezes o seno de 30 é 0,5, vezes 0,5, tudo isso dividido por 2. 80 vezes 0,5, só quando você multiplica o número inteiro por 0,5, o resultado é a metade desse cara. Então, 80 vezes 0,5 vai dar 40, e 40 dividido por 2 vai dar 20. Logo, a área desse cara aí vai ser 20 centímetros quadrados. Beleza? Perceberam como é simples, como é fácil a gente calcular a área de uma região limitada por um triângulo? Espero que você tenha gostado. De já eu peço a você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, acione o sininho para você receber as notificações. Então, obrigado pela tua atenção, pela tua paciência, nos veremos no próximo vídeo, fique na paz, aquele abraço, tchau!